O nosso convidado, ele atua em Fortaleza, no Ceará. A especialização dele é em psico-oncologia, psicologia positiva, mindset, neurociência, formação em patchwork, gestalt terapia e tem 36 anos de clínica. Então, com certeza, ele tem uma experiência muito grande para passar para a gente aqui hoje. Seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Boa noite a todas, tá? Boa noite ao Saulo, meu companheiro aqui, nós dois, né, Saulo? Aqui. Eu quero, de antemão, agradecer o convite da Isabel, que para mim é Bebel, né, de muitos anos. Faz muito tempo não, porque senão eu vou denunciar aqui a idade da Bebel. Ela era menina quando ela estava aqui em Fortaleza, né? Quero também dizer que honro muito o trabalho do Rotary, tá? Uma das instituições que, ao meu ver, mais contribui para a nossa coletividade, o trabalho, o serviço dos rotarianos, das comadres, né? Todo o trabalho que é feito, tá? Por essa instituição tão séria, a oportunidade de estarmos aqui hoje à noite. O tempo é reduzido para falar de um tema tão amplo, mas eu convido vocês a tentarem manter a atenção e o foco aqui na minha fala, por mais que possa em algum momento ser chata, espero não sê-lo, para que a gente possa formar com a nossa entrega mental e emocional um campo energético que seja curativo para todos nós. Falar de saúde mental, antes de falar para o outro, é a gente se falar para nós mesmos. É uma oportunidade que a gente tem para nos autoavaliarmos o quanto estamos cuidando da nossa saúde mental. Em janeiro, nós, profissionais de saúde, tá? Cuidamos da saúde mental, Janeiro Branco. Tem um mês dedicado à saúde mental. E em setembro, né, como a Juliana bem falou, a Organização Mundial de Saúde, desde 2003, junto com a Associação Internacional de Prevenção de Suicídio, definiu o dia 10 de setembro como o Dia Internacional Mundial de Prevenção de Suicídio. Os números realmente são alarmantes. Tá? Hoje, inclusive, se questiona se vale a pena a gente citar ou não, mas os últimos dados, já que estamos aqui no momento num clube de qualidade, de atenção voltada para o outro, de cuidar do outro, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. 2018. Então, isso tem se questionado se vale a pena a gente falar sobre isso, né? Isso é uma discussão que está sendo feita para se evitar um efeito, tá? Que as propagandas tendem a fazer, quer seja para o bem, quer seja, entre aspas, para o bem, quer seja para o mal. Então, tem se evitado, tem tido muito cuidado nos estudos para poder avaliar qual é o maior benefício. Mas é urgente falarmos sobre saúde mental. Tá? Em 2015, foi instituída aqui no Brasil o Setembro Amarelo. Essa campanha que tem realmente chamado a atenção de muitas pessoas. Tá? Então, vamos falar um pouco sobre saúde mental, tá? E um pouquinho sobre doenças mentais, mas o meu objetivo é falarmos sobre a saúde, tá? Dentro de uma perspectiva que até faz parte também da minha formação, enaltecer a luz, o positivo, e não nos determos muito na sombra, embora todos nós sejamos luz e sombra, tá? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde mental é definida como um estado de bem-estar, onde a pessoa usa com qualidade as suas habilidades. Essa pessoa, tá? Ela, dita de uma saúde mental, ela faz uma boa gestão de estresse, que faz parte da vida. Estresse faz parte da vida. Então, o indivíduo ele vai ter mais saúde à medida que ele tenha recursos internos para lidar com esse estresse que é próprio da vida, sem se desorganizar mentalmente. Estou sendo claro, gente? Tá? Então, a necessidade
que há de nós nos autoconhecermos para, identificando as nossas fragilidades, cuidarmos destas, para, quando surgem os obstáculos da vida, nós termos uma melhor resposta, sem um gasto muito grande de energia. A pessoa mais amadurecida, mais estruturada, ela lida com o problema sem se desorganizar. Ela lida com a dificuldade sem se desorganizar. A pessoa mais frágil interiormente, ela tende a dar uma dimensão muito maior àquilo que aparece como obstáculo ou como fonte de frustração. E nós sofremos, mais do que pelos fatos, é pela dimensão dos fatos. A dimensão dos fatos é que fazem com que a gente possa sofrer no nível maior ou menor. Então, a pessoa mais estruturada tende a dar uma dimensão mais real, consequentemente, a sofrer menos. A pessoa mais frágil interiormente, de recursos psicológicos e estruturais, ela tende a uma dimensão maior, porque ela funciona com a consciência infantil, como a criança funciona. Então, a criança ela tende a hiperdimensionar tudo aquilo que a frustra. Então, uma pessoa com saúde mental, ela tem um bom manejo de estresse. Essa pessoa, normalmente, ela tem uma boa capacidade de resiliência, uma capacidade de se reinventar diante das situações onde ela tem poucos recursos ou não está satisfeita. Então, a pessoa com mais saúde mental, ela tende a lidar, né, como eu falei, com as habilidades dela, para colocando essas habilidades no lidar com a realidade que a frustra, que não a satisfaz, que gera dor, que gera sofrimento. A pessoa, quando ela tem essa estrutura, vamos dizer, mais saudável, e aqui eu quero dizer que todos nós temos os nossos adoecimentos. Todos nós. Por isso a necessidade de todos nós cuidarmos continuamente. Continuamente. Essa pessoa, então, que está mais organizada, ou que está mais cônscia das suas habilidades, lida melhor com seus recursos internos, tem um melhor manejo de estresse, ela consegue ser mais produtiva. Quando a gente fala de produtivo, segundo a Organização Mundial de Saúde, não é simplesmente na atividade laboral. É também produtivo nos bons relacionamentos, em auxiliar a comunidade, em agir, tá, na coletividade como agente agregador. Então, uma pessoa mais saudável, ela tende a desenvolver essas habilidades. Então, uma pessoa, tá, cada pessoa tem a sua própria forma individual de ser saudável ou adoecido mentalmente. Tem a característica que tem a ver com a formação dela, quer seja biológica. Se uma pessoa nasce com determinados adoecimentos físicos, ela pode ter uma doença mental. Ela pode ter um comprometimento genético que pode surgir um adoecimento mental, qualquer que seja a etapa da sua vida, dependendo do nível de patologia, de nível de doença. Tem doenças mentais que se manifestam na infância, outras na adolescência, outras na vida adulta e até na senilidade. Elas podem surgir a qualquer momento, tá? Por aspectos biológicos, mas também por aspectos da formação, aspectos que estão relacionados com traumas, experiências dolorosas, que foram tão impactantes na estrutura psíquica da pessoa que essa estrutura se rompe e ela não consegue lidar da forma mais adequada ou mais saudável com a realidade. Esses fatores individuais, tá? Tem muito, digamos, a gente leva em conta, por exemplo, uma família que pode ter vivido numa situação muito precária, de fome, por exemplo, com poucos recursos materiais, com pouca educação, 10 filhos, por exemplo, tá? Pode ser que tenha alguns que possam
realmente desencadear adoecimentos mentais, mas não todos, porque entra o que a gente chama de idiosincrasia, né, que são características próprias de cada indivíduo. Então, mesmo no mesmo contexto, nas mesmas condições, tem indivíduos que podem apresentar doença e outros não. Existe, tem famílias que têm uma prevalência do número maior de filhos, por exemplo, que vem a ter um adoecimento quando tem uma carga genética. Até do ano 2000, se dava um peso muito grande à parte física, à parte genética. Quando veio, isso inclusive está ligado a essa cultura do projeto Genoma, do mapeamento dos genes, onde se imaginava que quando se conseguisse descrever todos os genes, pronto, estaria tudo resolvido, saberíamos todas as doenças, de onde vinham, os genes que ali estariam, e estaria tudo resolvido. Com o passar do tempo, o que observou-se cientificamente? Que isso não era suficiente. Que a gente podia ter, tá, uma pessoa que tem um determinado gene para uma determinada doença, mas aquela doença não se manifestava. Foi aí que veio a lume a ideia da epigenética. O que é a epigenética? São os fatores externos que contribuem para que esses genes de determinadas doenças, eles abram-se, que eles se manifestem. Então, a epigenética passou a superar a importância da própria genética. Não é que ela não tem importância, mas todos nós podemos ter dos nossos antepassados, da nossa hereditariedade, diversas doenças. Se você pega a árvore genealógica, quem não tem um deficiente mental na família? Quem não teve um esquizofrênico? Quem não teve uma pessoa com transtorno bipolar? Quem não teve... E aí vai, tantas e tantas doenças. Mas se observou que não é suficiente somente ter esses genes ligados a determinadas doenças. Entra esse fator epigenético, que tem a ver com o quê? Estresse, alimentação, fatores ambientais, que incidindo sobre o indivíduo pode abrir esse adoecimento. Vejamos como é complexo ser saudável. Vejamos como é complexo, realmente, a questão do adoecimento, que requer mesmo muita atenção. É por isso que mais e mais a gente vê hoje se falar sobre saúde mental, sobre autoconhecimento, sobre gestão de estresse, tá? Nas comunidades, na família, nas organizações, exatamente por conta dessa linha de raciocínio que aqui eu teci. Então, cada um de nós tem características próprias que precisam ser levadas em conta. Tá? Daí a necessidade do autoconhecimento. Então, para que nós possamos ter uma saúde mental, tá? Com propriedade ou com a prevalência sobre os nossos adoecimentos, como eu falei, há necessidade de nos conhecermos, de dedicarmos tempo para nós nos auto-observarmos, para que a gente possa identificar quais são os aspectos meus que são considerados virtudes, qualidades positivas, quais são os aspectos meus que são considerados negativos, quais são os aspectos meus que são considerados falhas, para que nós assumamos a autorresponsabilidade do nosso autocuidado. É muito importante, tá? Só uma parte, quando tiver, a Bel falou que era 30 minutos, né? Mas eu não sei como é que é a gestão do tempo, quando tiver faltando 10 minutos, realmente aí, por favor, Juliana, você me avisa, tá? Você levanta aí a mãozinha, faz Pode qualquer deixar. sinal, Pode tá? deixar. Por favor, que eu não marquei o tempo que eu comecei, tá bom? E eu gosto de falar e eu não quero cansá-los, né? Vou falar de forma mais objetiva, né? Então, a autorresponsabilidade, porque nós vivemos num tempo onde é muito comum as pessoas estarem procurando os culpados pelas suas dores, os seus sofrimentos. Nós estamos num tempo onde se culpa as mães
Então, o filho é assim, a pessoa é assim, porque a minha mãe foi assim, minha mãe foi assado, meu pai. Mas as mães, principalmente, são as mais responsabilizadas, né? Realmente a mãe tem sua importância, mas acabou também pagando esse preço, né? Por conta realmente de culturas psicológicas que deram essa ênfase, né? É, é, tanto que pessoas falam assim, quando nasce uma criança, nasce a mãe, nasce uma sofredora, né? Essa cultura que muitas pessoas falam, né? Que eu questiono, tá? Então, uh, culpar o governo, culpar o chefe, culpar o marido, a esposa, culpar o filho, né? Então, há uma cultura de culpar o outro e não assumir sua própria responsabilidade. O que é que eu fiz por mim? O que é que eu cuidei de mim? Então, autorresponsabilidade é fundamental para que a gente possa estar saudável. Não se pode terceirizar a saúde. Nós não podemos. O Estado tem seu lugar de oferecer recursos, tá, para a comunidade, a coletividade. Mas cada indivíduo precisa se autorresponsabilizar para vir a ter uma saúde mental. A separação saúde mental, saúde física é apenas didática, visto que uma interfere na outra. Nas culturas mais primitivas, onde o cuidador de saúde, ele via o indivíduo como um todo, mente e corpo era uma coisa só. Com o desenvolvimento das ditas ciências, principalmente quando chegou o cartesianismo, né? Então a cultura cartesiana que separou, apartou e criou esse choque mente e corpo, tá? Houve um prejuízo muito grande. Então, aquele cuidador, tá? O cuidador do corpo, o cuidador da alma, o cuidador da mente, isso foi separado, gerando grandes prejuízos. Então, nós somos um todo. Então, nós temos que nos autorresponsabilizarmos, tá? Nos cuidando fisicamente. Uma pessoa, por exemplo, tá? Que não faz atividade física, não gera, tá? Neurotransmissores, não tem um bom metabolismo dos hormônios para dar uma equilibração e pode vir apresentar sintomas psiquiátricos. Então, por exemplo, eu já recebi pessoas no consultório vindo de indicado por psiquiatra com uma depressão, tá? E quando eu perguntei se o colega tinha feito um check-up, uma avaliação clínica, pedido exames laboratoriais, disse que não. Eu digo, olha, então você volta, vai fazer procura no clínico e faça um check-up, faça uma avaliação, tá? Principalmente da questão hormonal. Então, uma mulher, e ela estava com um hipotiroidismo. O hipotiroidismo, né, gera sintomas muito parecidos com a depressão. Ela fez a reposição, tá, hormonal e voltou à sua estabilidade de humor. Então, como a gente pode apartar o físico do mental? Não tem. Da mesma forma que uma pessoa submetida a um estresse profundo, a uma violência, pode ser uma violência doméstica, pode ser uma relação abusiva, tá? Ou no trabalho, em casa, ela pode, tá? Com o passar do tempo, ela realmente desenvolver né, a gente chama uma afetação, um rebaixamento moral do humor, gerando um transtorno depressivo, que é um transtorno de humor mais comum, mais prevalente. Nós somos o segundo maior país do mundo com depressão e hoje o primeiro com transtorno de ansiedade é o Brasil. Primeiro, maior número de casos no mundo é o Brasil. Nos tornamos, né, mercado, mesmo antes da pandemia, mas impulsionado mais ainda a diferença em relação ao segundo colocado, que é os Estados Unidos. Então, tá, uma pessoa que está a um nível de sofrimento mental, tá, também pode afetar o físico. Então, nós temos que cuidar do corpo físico com atividade física, com uma boa alimentação, com uma boa hidratação, uma boa qualidade de sono. Hoje a gente tem claro que o ciclo circadiano, que é o ciclo que regula o humor, aliás, o sono e a vigília, é exatamente na fase de sono REM, o sono mais profundo, que é liberado, ou que são liberados os hormônios reparadores celulares, tá?
o GH, por exemplo, o hormônio do crescimento, que é fundamental para fazer a limpeza das toxinas, tá? Quando a gente não dorme bem, a gente não tem esses reparos, e no outro dia a gente acorda cansado, e se torna mais irritado, e se torna mais impaciente. Se isso continua por muito tempo, gera doença mental. Então, o cuidado físico é muito importante. O cuidado emocional, onde a gente precisa ter momentos, tá, de lazer. A gente precisa de momentos onde a gente possa se divertir, em família, com amigos, onde a gente precisa ter momento de descontração, aqueles momentos onde a gente se dedica a um hobby, onde a gente se dedica a uma atividade social, onde a gente se dedica, tá, à coletividade, funcionam, tá, como uma fonte de energização no viés emocional. A nível mental, a gente faz a separação didática no funcionamento psíquico. Muitas e muitas pessoas, por exemplo, se intoxicam com os pensamentos negativos, se intoxicam mentalmente, escutando, vendo noticiários que passa aquele bombardeio de notícia ruim. Não é verdade, gente? Você vê um noticiário, a maioria, a maior parte do tempo, são notícias ruins, negativas, pesadas. Nós, muitas vezes, leigamente, não nos damos conta, mas o nosso cérebro, tá, ao ter contato com aquelas notícias ruins, ele gera, tá, um estado de alerta, de prontidão da ameaça, o que aumenta o nível de cortisol, adrenalina, noradrenalina, que deixa o organismo inflamado. Tem pessoas que vão dormir, tá, só vão dormir quando vê o último noticiário. Então, o cérebro, não só o cérebro, que vai para todo, circula, né? Essas substâncias são geradas, tá? Pela. Ai, uma mãozinha, meu Deus, já está na hora. 10 minutinhos, ai, meu Deus do céu. Tudo bem, vou dar uma corridinha. Essas substâncias, né, esses hormônios são liberados pela a suprarrenal, mas ficam em toda a circulação, deixando o organismo inflamado. Inflama principalmente as vísceras, tá? Inflama, 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 gerando doenças, desbioses, né? Empachado, prisão de ventre, dor de cabeça, falta de ar, tá aumentando o nível de ansiedade, mãos frias, aquele mal-estar, aperto no peito, você não sabe de que, às vezes foi uma carga de notícias ruins. E isso traz uma toxicidade mental, dificultando, muitas vezes, o indivíduo conviver na realidade, dificultar o próprio sono, como eu falei. Uma fonte de estresse mental hoje são os celulares. Não sei se tem alguém aqui dependente de celular, né, de mídias sociais, mas é um absurdo o que se gasta energeticamente, tá? O uso de smartphones. As pessoas que vivem no mundo virtual têm dificuldade de conviver no mundo real, tá? E uma outra fonte também de saúde mental é a conexão espiritual, independentemente da religiosidade. Hoje, a própria Organização Mundial de Saúde, ela admite que aquelas pessoas, através de estudos, que têm uma ligação espiritual, uma dedicação espiritual, elas têm mais recursos de saúde, de convivência com crises, de momentos de sofrimento. Temos trabalhos feitos agora, durante a pandemia, recentes, atestando isso. Trabalhos relacionados na oncologia, eu tenho uma especialização em psico-oncologia, muitos lugares no mundo, hospitais que têm lugares dedicados à oração, tá? Eles fizeram estudos de acompanhamento e de resultados. Isso é realidade. A neurociência hoje comprova, tá, que a oração, a meditação, a caridade, o serviço ao próximo é fonte de saúde. Então, precisamos trazer o cuidado, começando conosco e levando para onde nós formos. Não existe separação entre nós e o outro. Quando nos fazemos mal, esse mal que nós nos fazemos vai chegar até a coletividade, as pessoas que convivem conosco. É fundamental, tá? Aquela história, tá? Um avião que a gente vê nos aviões, né, nos voos, no momento de despressurização, as máscaras caem. Ponha primeiro em você, depois você põe nas crianças, nos idosos e nas pessoas necessitadas.
Então, nós temos que nos autorresponsabilizar pelo nosso autocuidado para levar qualidade de saúde aonde nós formos. Você já deve ter convivido, espero que não sejam vocês, os autores ou autoras, de pessoas da nossa convivência que são amargas, que estão o tempo todo reativa, não conseguem ficar onde estão, não conseguem deixar as pessoas em paz, estão o tempo todo provocando, se irritando com tudo, alfinetando, uma palavra grosseira. Então, essas pessoas, elas têm um adoecimento mental, tá? Então, elas devem ser excluídas? Não, inclusive os manicômios, os hospitais psiquiátricos estão cada vez mais sendo deixados de lado, porque nós temos é que acolher aquele que sofre e que muitas vezes nem se deu conta do tamanho do sofrimento. Alguns detalhes que são importantes. Veja como eu disse, aqui dá para a gente falar a noite toda, mas eu quero só alguns pontos que são fundamentais. Querida Juliana, me deixa um tempinho, né? Primeiro, é muito importante que a gente procure ser afetuoso, que a gente olhe para as pessoas, principalmente nesse setembro, que é chamado Setembro Amarelo, onde eu falo, né? E então são muitas palestras nesse período, tá? Mas durante o ano a gente tem campanhas constantes, tá? Porque isso é uma dor que não é só em setembro, é uma dor de todo dia, tá? Em todo canto, se tem alguém que sofre, sofreu ou vai sofrer com alguém que partiu pelo suicídio, tá? Então, tem a ver com nós nos cuidarmos e cuidarmos do outro, olharmos nos olhos das pessoas, interagirmos, tá? Com afetuosidade, uma comunicação não violenta, de ficarmos sempre atentos para estarmos disponíveis para ouvir. O Rubem Alves, ele já dizia, né? Existe muito curso de oratória, onde todo mundo quer aprender a falar, mas não existe curso de escutatória. Ninguém quer parar para ouvir, para escutar. E muito da violência que tem no mundo é solidão, é carência afetiva, é falta de colo, onde as pessoas não têm mais tempo para ouvir. É sempre na correria. E precisamos ter tempo de qualidade em casa com os nossos familiares, com as pessoas da nossa convivência, onde nós formos, para daí fortalecer a teia social. A Organização Mundial de Saúde hoje defende que uma rede social bem estruturada, ela é preventiva de doenças, não só de doenças mentais, tá? As demências e tantos outros adoecimentos. E doenças sistêmicas, como hipertensão. Estudos feitos mostram que as pessoas que têm uma teia social de qualidade, onde se convive, onde se troca ideias, elas tendem a ter uma saúde sistêmica maior. Então, que a gente possa fortalecer os nossos vínculos com mais afeto, com mais demonstração de carinho, podendo abraçar. Eu acho que todo mundo gosta de chamego. Vocês não gostam não de chamego? Eu adoro chamego. Não tem quem não goste. Um colinho, um chameguinho. Que a gente possa chamegar mais com as pessoas que a gente ama, declarar amor, falar eu te amo, olhando de verdade, expressando realmente. Essa conversa é antiga, mas é sempre atual. Isso vai nos ajudar a ter um espírito mais solidário, mais disponível. Então, a saúde mental é uma conquista diária, porque o adoecimento mental também é construído diariamente. Descuidando de nós, descuidaremos do outro. Adoeceremos e seremos agente de adoecimento do outro. Da mesma forma, se nos cuidarmos, seremos agente de saúde para nós e para onde nós formos. Peço desculpa se passei do tempo, se cansei, mas era isso que eu tinha para trazer, pelo menos até aqui, e me coloco à disposição se ainda houver tempo para algum questionamento ou contribuição. Muito obrigado. Você foi muito disciplinado, você ainda tinha 3 minutos. Ai, meu Deus, eu não sabia. Mas fica aí para tempo de perguntas, né? Aí eu uso esse tempinho aí. Eu fiquei com receio de atrapalhar o tempo de vocês. Não, mas em nome do clube, a gente gostaria muito de agradecer as suas palavras. Eu acho que todo mundo agora exercitou a escutatória aí do Rubem Alves, né? Eu acho que as falas, as dicas, tudo que você falou aí foi muito interessante, foi muito importante.
Eu anotei aqui que lidar com o estresse sem se desorganizar. Eu acho que nessa correria do dia a dia, é isso que a gente tem que fazer. Aprender a lidar com esse estresse, tendo essa organização interna. Eu acho que isso faz toda a diferença. Né? Muito obrigado mesmo. Valeu cada palavra. Vou voltar a palavra para a presidente. É sempre uma grande satisfação e todas as conversas com esse moço aí, esse Tom Trajano, a gente sempre aprende muita coisa. Eu até estou emocionada. Então, quem quer perguntar alguma coisa, é a hora, né? Vamos aproveitar aí o Tom. Na verdade, não é nem pergunta, é que eu achei interessante que ele falou da questão da epigenética, porque eu creio que é uma somatória muito grande hoje em dia, né? Pelo que a gente vive. E as pessoas têm que prestar atenção nisso, porque, é como ele falou, toda família tem uma perninha lá na esquerda, né? Então, você já tendo aquilo ali, cuidado também, né, com a epigenética, com o que você está vivendo, né? Eu sempre falo isso para as pessoas, né? Esse cuidado que a gente tem que ter de como a gente vive, de como a gente pensa, do respeito ao próximo, né? De ver o outro sempre como a gente se vê, né? Às vezes eu me questiono muito na questão do racismo, por exemplo, né? A gente fala, eu não sou racista, mas às vezes eu fico olhando para uma pessoa, eu falo, gente, mas a gente ainda acha aquela pessoa estranha para a gente, né? Então a gente sabe se pontuar nessas coisas que a gente às vezes não percebe, né? Então eu gostei muito dele ter falado esse negócio aí da epigenética, porque eu acho que é um fator, hoje em dia, muito, muito importante para a gente tomar cuidado da saúde mental. É o É a autoconhecimento, Adriane, né? né? É a Adriane, né? Adriane. Realmente, Adriane, mais do que nunca a gente precisa ficar muito atento às escolhas que nós fazemos, consciente e inconsciente. O tempo todo estamos escolhendo. Estamos nos dirigindo para uma direção que fazemos a partir de uma escolha interna. Daí a necessidade de uma ferramenta que eu recomendo a todos, que Santo Agostinho, lá na Idade Média, já recomendava, que todos os dias, à noite, antes de dormirmos, que nós parássemos para nos autoavaliarmos no nosso dia. O bem que fizemos, o bem que deixamos de fazer e o mal que fizemos ao próximo, e aí eu incluo a nós mesmos, né? Começando, a gente falando, por exemplo, quando a gente come ruim, eu acredito que vocês já passaram por essa experiência, né? Que a gente não comeu legal, né? Quer seja algo que nos fez mal, ou comemos a mais, que a gente ficou sentindo mal-estar, aquilo prejudica o humor da gente. Não é assim? Uma comida. Às vezes a gente se expôs, às vezes numa discussão, que a gente para e pensa, meu Deus, por que eu fui discutir aquilo ali? Por que eu não fiquei calado? Vocês já passaram por isso ou só eu? Não é assim? A gente para e pensa assim, puxa vida, se eu tivesse ficado quieto, não tivesse reagido, não teria sido o problema ou a discussão do tamanho que foi. Essa autoobservação diária ajuda-nos a fazer uma correção de rumos, porque, em sendo humanos, a gente vai fazer a escolha equivocada. É importante a gente, no dia seguinte, ao acordarmos, fazermos um propósito diário. Hoje eu vou ficar atento à minha alimentação. Logo cedo, antes de começar, né, a comer. Então, senta na cama, hoje eu vou prestar atenção, eu vou fazer escolhas mais adequadas à minha alimentação. Ou, hoje eu vou ficar atento. Aquela pessoa que ontem eu falei, não tratei bem, foi uma comunicação violenta, eu vou pedir perdão, eu vou pedir desculpa. Se você às vezes tinha razão, tá? Mas você para e pensa, olha,
puxa vida, eu tinha razão, mas a forma como eu falei não foi legal. Você chega para a pessoa, olha, me perdoe pela forma como eu falei. Eu penso tudo aquilo, mas eu poderia ter dito de outra forma. Você está eliminando um problema que vai ter na sua vida, tá? Se você vai lá e tenta logo corrigir. Isso é autorresponsabilidade, isso é autocuidado na saúde mental, tá? E realmente, um preconceito faz com que a gente diferencie o outro, distancie. Agora, eu convido que a gente possa, tá? Ser honesto com a gente. Às vezes a gente pode realmente se perceber com esse preconceito. É preciso trazer para a consciência verdadeiro e dizer, puxa vida, eu percebi que eu tenho esse preconceito, mas a partir daqui eu vou me trabalhar. Já começou a resolver o que seria um problema, tá? O autoconhecimento, né, Tonzinho? Sim. Sempre está ligado no autoconhecimento. Não tem como. Não tem como. E para chegar à luz, passaremos inexoravelmente pela sombra. Não tem como. Temos que olhar para as nossas sombras. Isso. Observar naquilo que um outro faz e a gente não gosta, daí a gente começa também a procurar em nós, né, aquilo que está chegando, né? Quando a gente vê, é porque está aqui. Então, quando essa chave vira, existe esse processo da gente se cuidar, né? Nossa, eu vou cuidar disso. É. E é tão bom, né, o chamado. Quando a gente ouve o chamado, é tão bom. É bom, é bom. Alguém mais quer falar, quer perguntar alguma coisa para o Tom, gente? Olha, Juliana, quer falar não alguma quero perguntar, mas eu quero agradecer essa oportunidade, Tom, de conhecer você. Gostei muito, como você flui bem no assunto e fala o essencial, né, para todos entenderem. E certamente vamos convidá-los para fazer um dia só com a sua palestra, com mais tempo, que todos nós estamos precisando dessas palavras, dessas orientações, e aí a gente faz assim até em nível distrital aqui, chama outros clubes para participar também, e muito bom. Depois a Isabel conta mais sobre você aqui, que o currículo foi lido tão rapidamente aí que eu perdi alguma coisa, mas é pelo o Obrigado, fruto, né? O Carmen. fruto que você colocou a seu modo, o seu conhecimento nos enriqueceu muito hoje, viu? Parabéns. Muito obrigado, Carmen, pelas palavras e contem comigo. No que eu puder, é sempre um prazer. O mínimo que a gente pode fazer é distribuir com a comunidade, como é a essência do Rotary, né? É distribuir com a comunidade aquilo que a gente pode, né? Pelo menos é assim que eu entendo, né? Que eu vejo. coisa? É isso mesmo. Você é rotariano também? Não, né? É? Não, mas eu caminho já nos clubes de rotas há muito tempo, sabe? Ah, Há entendi. muito tempo, né? Contribuindo com vários aqui, tá? Que já me chamaram para falar, e inclusive ações que fizemos, tá? Ah, sim. Em conjunto, tá? O ano que vem, o ano que Diversas. vem estaremos aí. Eu, pelo menos, estarei aí, em Ai, que Fortaleza, bom, porque que vai ter bom. o Instituto Rotary. O ano que vem Uhum. será em Fortaleza. Olha aí, sejam Aí, todos aí um bem-vindos, monte de bem-vindas. rotarianos estarão aí em Que Fortaleza. maravilha. Trazer luz aqui para nossa cidade, é a terra da luz, mas vai iluminar mais ainda. Ai, Tom, é assim é uma, um encontro maravilhoso ter você aqui, tá, meu filho? Meu lindão, um grande profissional, um grande ser humano, né? Nós tivemos a oportunidade de conviver e eu sempre, na minha ainda adolescência, na minha juventude, eu observava assim, "Menina, o Tom, ele presta atenção nas coisas erradas que ele faz. Interessante." Né? Você vê assim, nossa, eu fiz aquilo, e isso contribuiu, né? Construiu coisas boas que me deram suporte, né? Para muitos momentos da minha vida. Então, eu acho que a maior lição, e por isso convidei o Tom,
para que ele fosse o primeiro, né, para que ele abrisse esse nosso compromisso com a saúde mental, né, porque a gente falar, né, bonito, é bom, mas quando o caba faz também é melhor ainda. Não que todos não façam, né? Não. Mas como eu tive a oportunidade de vivenciar isso, né? Esse exemplo do Tom de sempre estar procurando se corrigir, se melhorar, eu fiz questão que ele fosse o primeiro, né, a trazer esse assunto aqui para o nosso clube. Então, mais uma vez, muito obrigado pela honra, né? Obrigada a todos os nossos companheiros. Saulo e Odete, mais uma vez, sejam bem-vindos e vamos cuidar, vamos começar esse trabalho, como a Carmen bem falou, que é importante, nós precisamos, Tom, de começar, né, esse trabalho de autoconhecimento, de autocuidado, cuidar da nossa saúde, para a gente poder continuar transformando o mundo através, né, do conhecimento, da saúde. Muito obrigada.